E aí, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Já estão próximos para mais um encontro? Hoje teremos aulas de História e Geografia. Mas antes, aquela dica aí que não podemos esquecer por nada: o cantinho da leitura. Já estão no cantinho da leitura? Já vestiram a camisa da farda? Olha aqui a professora, toda exemplar para vocês. E o material de estudo, para o primeiro momento, eu vou precisar do livro de História. Tá bom? Vocês vão colocar aí, olha só, na página 46. Depois, vamos trabalhar a página 47. E para casa, vamos fazer aí a página 48. Tá certo? Mas vamos seguir a ordem, né? Então, enquanto vocês se organizam daí, eu vou esperar aqui um pouquinho. Livro de História na página 46, olha a página aqui. Então, vimos na aula passada que a escola antigamente tinha um lado que era para meninos e outro lado para meninas. Os meninos trabalhavam a questão física, né? O corpo era mais braçal, educação física. E as mulheres, que eram as meninas, trabalhavam as questões dos afazeres de casa, cozinhar, arrumar a casa, cuidar dos filhos, embora todos dois, tanto o menino como a menina, estudavam para ler, escrever e fazer contas. E vimos também aí algumas fotos de antigamente, como é que eram as escolas, as vestimentas dos alunos, das professoras. E agora a gente vai ver a evolução da escola ao longo do tempo, através da sua estrutura e através dos seus objetos. Então, aí na página 46, tem assim, a escola ao longo do ano. Então, vocês vão perceber que até a estrutura das escolas mudaram muito. Tanto o prédio, como os objetos que a professora utiliza, como recursos que a própria escola utiliza. Vamos lá ver alguns? Olha só. A organização e a aparência dos prédios escolares e das salas de aula também mudaram com o tempo. Então, aqui na primeira foto, vocês percebem aí que é uma escola antiga. Olha a fachada da escola. O telhado, a forma que é as portas e janelas, já dá para perceber aí que é um prédio de época, né? E aqui do lado está dizendo o seguinte: Colégio Senador Flacker, São Caetano do Sul, 1931. Olha aí, da década de 30. Olha só como mudou. E uma fachada atual aí, que é a Escola Estadual Carlos Rios, Arco Verde, Pernambuco, em 2012. Olha só como é a fachada dessa escola aí de Pernambuco, né? Toda no design, já com a estrutura redonda, né? Moderna. E veja aí como evoluiu um prédio para outro. Agora vamos ver os materiais que eram usados na escola. Inclusive, tem um aqui que me lembrou muito a minha infância, que é o mimeógrafo. Gente, eu adorava ser ajudante de sala. Por quê? Porque eu adorava quando a professora mandava ir lá na secretaria pegar os testes, atividades, provas, e tinha um cheirinho de álcool. Então, esse mimeógrafo marcou aí a minha infância. Pergunta a mãe de vocês aí, os tios, quem alcançou o mimeógrafo na escola. Menina, era massa demais. Mas já hoje tem a impressora, que as escolas não precisam mais de mimeógrafo. Vai lá na impressora, imprime direto da internet, ou o professor digita e faz só a impressão, escaneia ali, pronto. Resolveu o problema, não tem mais cheiro de álcool, não tem mais nada, né? Então, é um item que eu me lembro bastante quando eu estudava mais ou menos aí na turminha de vocês, tá bom? Mas não foi muito tempo não, gente, foi pouco tempo aqui. Vamos lá. Muitos materiais deixaram até mesmo de ser usados. Um exemplo é a caneta de bico de pena, que é esse primeiro exemplo que mostra aí no livro, lá embaixo tem um tinteiro, e a caneta era uma pena, minha gente. Agora esse aí é antigo, viu? Mas por incrível que pareça, ainda tem para vender como uma espécie de decoração hoje em dia, tá certo? Não mais como era usado antigamente, que era um acessório, né? Era obrigatório usar. Agora é mais para decoração. E aí que tinha a ponta mergulhada na tinta antes de usar. Imagine pessoas que eram desastradas, hein?
que botava lá a peninha no tinteiro e se melasse tudo, lá a folha, borrasse, hein? Diga aí como é que ia ser. Não, prefiro minha canetinha mesmo. Outro exemplo são o mata-borrão. Olha só, esse aí eu não sabia que existia, não. Vi aqui no texto. Que servia para absorver o excesso de tinta das páginas. Imagina aí, a página cheia de tinta e você com um borrachão assim, em cima da folha para não borrar. Nossa, a gente ia demorar muito. Imagine, temos salas de 20, 30 alunos e folha por folha você bota esse mata-borrão. Jesus, que trabalho, né? Não, foi boa essa evolução da tecnologia aí. E o mimeógrafo, que servia para tirar cópia, que eu comentei aqui, olha só, aí no terceiro. Tem escolas que ainda tem guardado, é até bom a pessoa até servir de exposição e explicar melhor, mas não se usam mais, tá bom? E aí, além dos prédios, além da evolução das fachadas das escolas, dos materiais que são usados hoje lá, para quem faz prova, para quem imprime, o pessoal da secretaria, também mudou muita coisa. Por exemplo, na época dos meus irmãos, segundo eles, quando era o dia da tabuada, o dia do hino, prova oral, teste, que eles erravam a questão, ó, pá, palmatória na mão deles. Minha gente, uma verdadeira história aí de uma palmatória. Eu não alcancei, graças a Deus. Mas os meus irmãos contam isso, que quando eles faziam alguma brincadeira, alguma bagunça na sala de aula, né? Eles eram aí repreendidos com a palmatória, mas não se pode mais usar. Então, é o que fala aí outro tempo. Então, até nisso a escola também evoluiu. Vamos acompanhar a leitura aí com a professora? Sem conversa. Atualmente, quando os alunos não se comportam bem em sala de aula, o professor geralmente chama atenção, não é mesmo? E aí, quando vocês se comportam aí, o que acontece? Vocês vão para a coordenação, ficam na sala, perde o parque, a piscina. O que acontece aí quando vocês fazem alguma coisa que não é legal em sala de aula? Olha só. Mas nem sempre foi assim. No passado, a escola era muito rígida. E quando algum aluno agia com indisciplina, olha aí, recebia um castigo. Os mais comuns era o professor bater na mão do aluno. Olha aí, hein? A história da palmatória. Então, meus irmãos falaram a verdade, viu? O mais comum era o professor bater na mão dos alunos com a régua ou palmatória. Gente, olha a foto aí da palmatória. Misericórdia. Diga aí. Imaginem fazer tabuada e na hora das perguntas errarem. Olha, e era complicado, hein? Mas isso não pode mais. Hoje temos um estatuto que se chama ECA, Estatuto da Criança e o Adolescente, e ficou proibido. Então, não pode mais usar esses tipos de castigo, de tortura, tá certo? Depois vocês pesquisam aí um pouquinho sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Para vocês saberem os direitos e os deveres de vocês. Então, aí vem dizendo o glossário que é palmatória, instrumento de madeira que era usado para bater nas mãos. Ainda bem que eu e vocês se livramos dessa época, não é não? Então, agora vamos brincar. Na página 47, aqui, tem uma sala de aula com a professora e com os alunos aí, vocês estão observando? E aí, vocês vão ter que circular objetos que não são mais usados nos dias de hoje. O que vocês estão vendo aí? Eu já vi a palmatória na mão da professora, uma cadeira e mesa de madeira que não se usa mais. Eu vi o mata-borrão. O que mais, gente? O tinteiro, o aluno escrevendo aí com tinteiro, não se usa mais, né? E o mimeógrafo. Então, circula todos os objetos que não existem mais hoje em sala de aula, tá certo? E para casa, página 148. Opa, perdão, gente. 148 não. 48. Vocês vão fazer a atividade da página 48, corrigindo mais uma vez, que é a seguinte atividade. Questão 1. Ligue os objetos antigos
aos atuais correspondente a eles. Então, de um lado do livro, tem os objetos antigos. E do outro lado, os objetos atuais que a gente usa nos dias de hoje. Então, vocês vão ligar aí, fazer uma comparação, o objeto de antigamente com o objeto atual. Vocês vão ligar, tá bom? E a questão 2, o que há na sua escola atualmente? O que tem lá no céu azul que vocês podem marcar aqui? Então, pinte de verde os quadrinhos do que há nela. Então, o que tiver no céu azul, vocês vão pintar de verde. E de vermelho, o que não há na sua escola, tá bom? Então, pinta de verde o que tem na sua escola e o de vermelho o que não tem na escola, tá bom? Então, gente, chamo já vocês para o nosso segundo momento com a aula de geografia. Aguardem um pouquinho aí, tá certo?